Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Miner Talks no Miner Club. Hoje eu estou com um desafio dobrado, substituir o Paolo e entrevistar o Max. O Max que também, além de diversas empresas, né, também é apresentador num programa no rádio. Olha o tamanho do meu desafio. Então, Max, já vou pedir para tu te apresentar para o nosso público, né? Eu sou o Max. A minha empresa principal é a Wise Viagens, que a gente transformou hoje em Wise Assessoria, né? O porquê disso? Nós tivemos muito sucesso no segmento muito difícil, né, Bruno, que é o turismo. Você imagina um segmento onde você compra com 2 cliques em qualquer site, qualquer coisa, e as pessoas preferem comprar com a minha empresa, né? E a gente conseguiu fazer isso através de um atendimento ao cliente diferenciado, de fato, não só na venda, mas também no pós-venda, né? E isso começou a chamar a atenção de outras empresas, tanto do setor quanto de outros setores. Então, aí hoje, além da Wise, né, eu tenho um programa sobre empreendedorismo na Jovem Pan, e também faço mentorias, palestras sobre... Aí não é sobre vendas, é sobre fidelização do cliente. Legal. Então, como que a gente, de fato, fideliza o cliente? Porque muita gente ensina a gente a vender, a ter técnica de venda, né? Mas depois que vendeu, o que a gente faz? Como que eu faço o cara comprar de novo, ou o cara ser fã, de fato, da minha marca, né? Então, hoje eu trabalho com grandes empresas aí, ensinando elas a que os seus clientes sejam fãs, né? Eu sempre falo, Bruno, que o cliente é aquele que compra porque é mais barato. Então, eu sou cliente de várias marcas. Daí eu vou naquela que tá mais barata, por exemplo. Legal. Agora, quando eu sou fã ou embaixador de uma marca, é porque realmente a marca me conquistou de fato. E é isso que eu ensino às empresas. Pô, e tu já veio no tema da minha primeira pergunta, né, na tua apresentação, porque a gente está no meio de uma tempestade econômica, numa crise econômica não brasileira, muito forte, mas também uma mundial acontecendo em paralelo. Com isso, eu acredito que no teu segmento, principalmente de turismo, de viagens, tenha afetado de fato de algum modo, né? O que tu precisou cortar na raiz assim ou mudar a rota para o negócio não morrer? Cara, primeiro uma coisa assim que eu sempre brinco, né? Claro que a gente tem que se preocupar, mas eu sempre falo, por exemplo, esse ano a gente vai ter eleição. Se você não for candidato, não se preocupe tanto com a eleição, né? Então foque no seu, foque na sua empresa. É porque independente de quem entrar ou quem sair ou quem permanecer, as coisas provavelmente vão ficar muito difíceis, né? Independente de qualquer cenário, né? A gente tem um foco muito grande, Bruno, no cliente, em resolver o problema do cliente. Boa. Então eu percebo que o meu cliente, ele aceita pagar um pouco mais caro, porque ele sabe que eu vou resolver o problema dele, né? Então quando eu tenho um cliente que me liga de madrugada no final de semana, ou que, né, enche meu saco no bom sentido em alguma situação, para mim é um presente. É porque ele confia de fato em mim. Né, eu acho estranho quando isso não acontece, né? Então eu vejo muitos empresários, muitos vendedores reclamando disso. Pô, tem que atender o cara de novo, o cara ainda não entendeu. Eu falo, cara, que bom que ele ainda não entendeu. É porque ele vai precisar de ti ainda, né? E tudo mais. Então a gente foca muito nisso, e aí isso, uma crise acaba não nos afetando tanto. Agora, claro, né? Falando de viagens, por exemplo, a gente teve agora a guerra ali do Irã com os Estados Unidos e tal, isso nos afetou e ainda está nos afetando. Né? Então o cara que ia viajar, ele não vai mais, ele vai repensar e tudo mais, né? E a gente tem viagem, né, falando especificamente disso, como algo não tão essencial, né? Então, Exato. O cara vai cortando aquelas coisas que não são essenciais. Exato. E a viagem é uma delas, né? Então, a gente tem sim essa grande dificuldade, mas a gente consegue compensar de outras maneiras e a gente vai se reinventando, né? Isso. Então, vou dar um exemplo. Ano passado, nós não tínhamos um programa de indicação que pagava para as pessoas nos indicar ou com uma bonificação numa próxima viagem ou algo assim. Esse ano nós já temos. Então, foi uma coisa que a gente fez para conseguir mais indicações, por exemplo, né? Então, a gente vai se reinventando sempre. Nesse momento aí de guerra, provavelmente o pessoal está diminuindo a ida para a Europa e etc. Tem gente que tem medo até de ir para Disney, Bruno, e não tem nada a ver, e tem medo. Uhum. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu não tenho esse medo, mas eu fui recente e uma das perguntas de quem foi comigo foi: mas os Estados Unidos não está em guerra? Não pode atingir diretamente onde a gente está indo? Não, nada a ver. Não existe isso. Mas considerando isso, as viagens para os Estados Unidos, no teu histórico de carteira de cliente, diminuiu? Diminuiu. Então a gente tem aquele cara que vai todo ano para os Estados Unidos, por exemplo. Vou todo ano para Orlando, para Miami, ele já está acostumado e ele tem uma consciência um pouco maior, digamos assim. Mas o cara que tá indo pela primeira vez ou algo assim, ele tem preferido ficar na América do Sul, por exemplo, do que ir para os Estados Unidos ou para outro lugar. Mas pra gente não impacta tanto, né? Porque eu não tenho tanta diferença no lucro que a empresa vai ter, digamos, independente de onde você vai viajar, por exemplo, né? Sim. Então isso pra gente não é tão ruim. É ruim pra pessoa que tá viajando, que aí deixa de viajar para algum lugar. Mas isso também é legal, porque nós somos muito especialistas em tudo que a gente faz, né? E para trabalhar com a gente, né, na Wise,
a pessoa tem que ter alguma experiência. Então hoje a gente tem ex-comissárias de bordo, pessoal que já foi gestor de companhia aérea, ou gente que já trabalhou muito tempo no turismo, em hotelaria. Então a gente tem um time muito bom. E aí isso faz com que o cliente tenha um pouco mais de segurança, né? E inclusive em não ir viajar, né? Então às vezes a gente fala, ó, não vai para esse lugar, vai para outro e tal. Então isso é muito bacana, ser especialista de fato, né? Eu sempre falo, Bruno, que todas as empresas do futuro serão empresas de educação. Né? Não no sentido de mentoria só, mas no sentido de fato educar os clientes. Educar né? o cliente. Então, quando você presta essa consultoria, essa assessoria, você está educando o cliente também, né? Tu, como a gente já falou, tem outras empresas, e uma delas é a mentoria, que tu tá trabalhando bastante forte, Sim. né? E ainda neste tema, finanças, a mentoria comercial, ou que seja ela de experiência do cliente, ou que seja ela de indicação, que é algo que tu tem feito na tua empresa de turismo, né? Tu tem sentido que está aumentando o teu trabalho na mentoria por conta da situação financeira? Tu diz da crise? Da crise financeira, é isso mesmo. As pessoas estão... A gente tem duas situações, né? A primeira é que está muito difícil contratar bons profissionais. Então, é muito comum a gente ir treinar esse time de vendas e aquele time ter ali vendedores que estão há um mês na empresa e que não vão ficar 6 meses. A gente está com um turnover muito alto. Né? Então, isso é uma complicação que faz com que as pessoas busquem... E isso é por quê? Salário baixo ou Cara, é pra ser cultura sincero. mesmo, é a nova geração? É pra ser sincero? É preguiça um pouco das pessoas. As pessoas estão... É uma falta de ambição que eu nunca vi na minha vida. É uma coisa assim... eu fico abismado, cara, com a falta de ambição que as pessoas têm. Né? Então, tem muita gente que prefere ganhar menos e se esforçar menos. Caramba. Né? E às vezes são pessoas boas, tá? Então não... E essa nova geração, Bruno, ela não tem as mesmas... E eu tenho 30 anos, né? Mas eles preferem ter mais experiências e ter mais sentido nas coisas que estão fazendo do que ter dinheiro. E às vezes a gente que é empreendedor, que é empresário, não entende muito isso. Ou seja, o propósito pode te quebrar. Exatamente. Então, às vezes, se tu fala alguma coisa que a pessoa, ideologicamente ou algo assim, não concorda muito, a pessoa não trabalha contigo. E mesmo que ela fique sem receber ou fique desempregada, essa é a sensação que eu tenho. É um pouco polêmico a gente falar sobre isso, Sim. mas tem tido essa sensação muito forte. E a outra questão é que o perfil do consumo mudou muito, né? Então hoje você não adianta ter só um preço baixo ou ter um bom atendimento. Você tem que ter os dois, por exemplo, né? Tem que ter um equilíbrio. E o pós-venda é muito importante. Então por isso, quando eu decidi fazer mentoria, eu não faço mentoria para ensinar a pessoa a vender só. Faço ela fidelizar o cliente mesmo. É porque é muito mais barato. Né? Então hoje, por exemplo, na Wise, 70% das vendas que nós temos são de clientes que já estão na nossa carteira. Aí eu não invisto em tráfego pago, eu não invisto em venda... A gente não tem venda ativa e todo dia eu recebo 200 a 300 leads por dia. Sem ter tráfego pago, sem ter venda ativa. É muito lead. É muito lead do Brasil inteiro. Por quê? Indicação, ou pessoa que viu no Instagram organicamente. Então é isso que eu ensino para as empresas. Então eu consigo... a gente consegue baixar o investimento que a empresa precisa ter e trabalhar com o dinheiro mais barato do mundo, né? Que é o dinheiro do cliente. Então é o cliente te indicar, é o cliente, né? É falar bem de você organicamente, né? E tal. Então está sendo muito difícil para as empresas fazerem isso hoje, né? Sim, mas daí tu troca isso para um canal de venda que a empresa tem, ou tu inclui isso como um novo canal de venda para a empresa? Cara, a gente tem que fazer um raio-x, né? Do que tem. Então eu chego em empresas que às vezes faturam 1 milhão e que não tem nenhum processo de nada e que eu não entendo como é que tá de pé até hoje. Né, aquele processo todo errado. Eu falo que se você acha que não tem um processo, é porque o seu processo é ruim, porque um processo tem, né? Se você vende alguma coisa, você tem um processo. Então tem essas empresas que não tem nada, a gente tem que construir tudo do zero, e tem empresas que já vão muito bem, só que não conseguem ir pra frente, estão estagnadas, que eu acho que é pior do que tá indo mal, né? Quando você estagna. Né? Então a gente daí vai fazer outros canais de aquisição ou algo assim, mas a primeira coisa que eu faço, e já serve até como uma dica, é ouro isso que eu vou falar, é você ver dentro, o canal que você tem, os clientes que você tem. Então, eu tava numa empresa agora semana passada, os caras têm uma lista de mais de 3 mil clientes, os caras nunca fizeram uma campanha com esses 3 mil clientes. Então, você tem uma base de 3 mil clientes, mas você nunca fez uma campanha, nem para perguntar por que o cliente comprou com você ou algo nesse sentido. 10% disso era 300 clientes vendidos. Exato. Só nisso, em um mês, Bruno, nós aumentamos 30% do faturamento da empresa. Só trabalhando essa lista de clientes. Eles não investiram mais nada. Só trabalhando essa lista de clientes. Olha só. Claro, com estratégia, né? Com processo, script, tudo mais. E é mais difícil conquistar o novo do cliente do que tu vender para tua própria base, Com e tu certeza. esquece de vender para a base. Com toda certeza. Mas se você é um cliente da Wise,
É muito mais fácil que eu te venda um novo produto que eu tenho, porque você já confia, não preciso te convencer, não preciso apresentar a marca de novo para você, do que eu sair igual louco fazendo tráfego pago e investindo, às vezes, um dinheirão em tráfego pago e não olhando para a minha própria base de clientes. Uhum. Então eu sempre falo que o pós-venda é uma próxima venda, é por isso que ele é tão importante. E ainda falando nesse cenário de pós-venda, vamos supor, pega uma empresa que vende um produto que não é um produto de recorrência, né? Um produto que precisa estar sendo vendido todo mês ou comprado todo mês. Como é que a empresa, aí uma dica já para tu passar, como é que o vendedor pode resgatar nessa carteira de cliente antiga que nunca mais teve contato a confiança daquele cliente de novo? As pessoas, elas compram a tua conexão, né? De fato, se você está preocupado em resolver o problema delas. Então, tem até uma pesquisa, não vou lembrar agora a porcentagem certa, mas a maioria das pessoas, quando percebe que um vendedor não se importa de fato com elas, deixa de comprar. E por que a venda no e-commerce aumenta tanto? Não é só por causa do preço. É porque a gente não precisa ter contato com um vendedor. Porque geralmente o vendedor ele quer nos empurrar a goela abaixo, ele quer bater a meta dele e a gente percebe isso. Então isso nos afasta, a gente já chega na negação, já chega com objeção. Quando a gente vai comprar alguma coisa. Então, tu manter essa relação com o cliente, mesmo que ele compre uma vez na vida, só que ele vai te indicar, ele vai falar bem de você, ele vai às vezes fazer um depoimento no Google, numa rede social, você pode pedir isso também para ele, né? Mas principalmente ele vai te indicar. E quando alguém chega por indicação, eu tenho uma máxima nas minhas empresas. É proibido não vender para quem chega por indicação. Não tem como você não vender. Tá feita. A venda tá feita. Né? Então, você atender bem o cliente, você tem um bom pós-venda e se importar com ele até depois do que você vende. E se importar mesmo é ligar, perguntar como é que foi, passou um ano, lembrou. Cara, isso são coisas muito básicas. Né? Lembrou que tem aniversário ou algo assim. É você não se deixar ser esquecido pelo cliente. Aí ele vai lembrar de você. Pode ser que eu vá viajar uma vez na minha vida e nunca mais viaje. Mas daqui 5 anos eu preciso lembrar da Wise, porque eu vou ou viajar de novo ou eu vou indicar a Wise para alguém. Eu vou escutar em algum lugar alguém falando que quer viajar, um exemplo, né? Então isso é muito importante. Tem muitos clientes, né? E eu chamo de clientes também, mas que que deixam de comprar com a gente, ou porque não era momento, ou porque acharam muito caro, ou enfim, né? N motivos. Só que eles indicam pessoas porque foram muito bem atendidos. E essas pessoas gastam mais do que ele iria gastar, por exemplo, né? Boa. Mas agora, aproveitando esse teu conhecimento comercial, como é que o empresário pode se aproveitar de um clube, vamos pegar aqui o Miner Club, e tirar daqui negócios e vendas? Cara, o network ele é fundamental, né? E é uma coisa que está muito banalizada hoje no Brasil, né? Mas, de fato, o network bem intencional e quando você está disposto a contribuir e não sugar, né? A gente se afasta de pessoas que querem sugar e a gente percebe. A gente acha que não, mas as pessoas percebem quando a gente quer só sugar alguma coisa delas, né? Então, assim como numa venda, e eu acho que tudo é uma venda, né? O network nada mais é, na minha visão, do que você estar treinando outra pessoa para te vender. Então, se eu tô aqui falando contigo, eu tô falando com as pessoas que eu conheci hoje, que se não fosse o Miner, por exemplo, não teria conhecido, né? Eu estou treinando ela para vender meu produto, porque eu tô me apresentando genuinamente. Né? Então, eu não tô tentando enfiar para ela alguma coisa, né? Tentando vender para ela e tudo mais. Eu tô, de fato, servindo ela. Né? Estou contribuindo para ela e tal, e a venda vai ser natural. Agora, o grande problema é que muita gente é muito imediatista, né? Então, a gente quer ficar rico em um ano, a gente quer que a nossa empresa seja a maior do segmento em um ano, a gente quer fazer negócio na primeira reunião de network que a gente vem, né? E não é, né? É uma construção de relacionamento, né? Boa. Ô Max, caminhando para o final aqui, para as últimas perguntas, qual foi o teu maior aprendizado numa situação de instabilidade econômica nos teus negócios? Cara, está sendo. Não foi. Está sendo. Eu acho que eu acho muito legal falar isso, mas quando a gente vende muito bem, e eu sempre vendi muito bem. Então, desde os 16 anos eu comecei a trabalhar com vendas, e eu sempre fui o que mais vendia, sempre, em todos os lugares. Trabalhei em loja de perfume, trabalhei em escola de inglês, e sempre fui o que mais vendi. Isso me fez ser um pouco arrogante. Então, eu pensava que só a venda era o que importava, que a venda era o principal, que a venda era o coração, de fato, da empresa e tal. E deixava de fazer o resto, deixava de fazer a lição de casa, o básico, que às vezes é administrar bem, é o financeiro e tudo mais. E aí quando você só vende bem, você acaba caindo em qualquer situação adversa. Né? Então a gente tem uma situação que eu não entendo porquê, mas a gente vê os números que o governo, né, e aqui não falando de partido, mas o governo em si, projeta, não é o que a gente sente.
Não é o que tá no né? mercado. Não né? é o que tá no mercado e não é mesmo. Não né? é. Não tem como ser. Tu viu o PIB Sim, crescendo sim. e a gente olha pro mercado E a gente pensa, claro, o PIB cresce por causa do agronegócio, mas o agronegócio o que impacta na minha emprenada? Né? Não tem relação, né? Isso, Então, o setor de serviço e o varejo caíram muito, né? Então, realmente, a gente tem que se reinventar. E aí, por isso que eu acho tão legal a gente trabalhar com a própria base de clientes, porque eu não preciso tirar um capital para tentar buscar mais clientes. Né? Eu trabalho com o que eu tenho. Bacana. Né? Então, se alguém me perguntasse assim, o que eu faço primeiro, né? Cara, não é ter uma loja bonita, não é ter uma empresa linda, não é você atender bem um cliente. Isso. É você atender um cliente bem, depois o outro, depois ele vai te indicar para o outro. Né? Eu recebi esses dias, e eu já fiz parcerias com marcas grandes de roupa, por exemplo, que já me mandaram roupa e tudo mais. E esses dias eu comprei uma roupa. Cara, e eu paguei, né? Eu comprei mesmo. E eu gostei tanto do atendimento que eu divulguei. E os caras venderam várias camisetas, por exemplo, porque eu divulguei, vieram falar comigo depois e tudo mais. Mas foi genuíno. Por quê? Porque eu fui bem atendido no simples. Uma coisa muito simples. Então, olha como é um impacto, né? E eles nem me conheciam, não sabiam quem eu era mais um cliente que comprei online. Né? E os caras vieram falar comigo, Bruno, perguntando se o tamanho que eu escolhi era o certo mesmo, se não estava errado, quais que eram as minhas medidas, se eu podia passar para eles verem se ia servir uma camiseta. Eles fizeram isso. Então, olha a experiência, né? Então, você não sabe para quem você está vendendo, às vezes, né? Isso é muito importante. Então, no cenário de instabilidade é arrumar a casa, né, entender que não é só venda que importa de fato. Você precisa ter um bom administrativo, você precisa ter um bom financeiro, mas principalmente você precisa atender bem o cliente. Então não adianta ficar igual louco prospectando clientes se você não atende bem os que já estão ali. Então, pegando o gancho para a gente finalizar aqui, eu queria que tu deixasse uma mensagem para aquele empresário que talvez também está passando uma grande dificuldade, ou até o empresário que está indo bem, mas está desanimado com o negócio, com a situação econômica. Deixa uma mensagem para esse cara. Primeiro que empreender no Brasil é para maluco, né? Só que o Brasil ele é fácil de empreender. Por quê? Quando você tem um lugar que tem muitos problemas e empreender é resolver problemas, é muito mais fácil você empreender. Então, por que o brasileiro é muito mais empreendedor do que o americano, do que o europeu? Porque a gente tem muito problema para resolver. Então, os problemas nos empurram, né, para empreender. Eu acho que a gente ter foco nisso e, de fato, aprender com os erros. Né? Então, cometer erros, beleza, você tem que cometer, mas não sempre os mesmos. Né? Então, erre, mas conserte rápido, né, esse erro e olhe mais para o seu cliente. Porque ali no cliente que está o ouro. Um cliente satisfeito, um cliente que gosta da sua marca, ele vai fazer você vender mais usando o dinheiro dele, porque é ele que está te indicando. Não é você que está precisando ir no Instagram fazer um tráfego pago, por exemplo, ou algo assim. Então isso é o ouro do negócio mesmo. Max, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast do Miner Talks. Obrigado pela tua participação também no clube como membro. E também queria deixar um recado aqui para o nosso público, que se inscreva no nosso canal, deixe um curtir, deixe um comentário também para nos ajudar a escolher os próximos temas e, por favor, compartilhe todos os nossos conteúdos aqui e nos ajude a engajar cada vez mais. Perfeito, muito obrigado, Bruno, é uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Eu acho muito legal a gente, acima de tudo, né, estar em ambientes seguros onde a gente possa, de fato, falar o que a gente pensa e que os outros nos entendam. Né? Muitas vezes a gente é incompreendido, né? Quando a gente está num ambiente como o Miner, eu acho que é muito legal ser compreendido e conseguir compartilhar isso. Show de bola.